Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life. Se você ainda não é inscrito no canal, não conhece meu trabalho, meu nome é Alessandra e a gente faz esse canal aqui para ajudar todo mundo a desacomodar. Bora desacomodar? E vamos lá para o vídeo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre um assunto meio polêmico. Eu já quero que vocês assistam o vídeo, já pode colocar a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre esse assunto, que vocês já devem ter visto aí na thumb, no título, que é o quê? Os donos de casa que não aceitam crianças, não aceitam cachorros, colocam muitas restrições. Por que será que isso acontece, né? Se isso está certo, se isso está errado. Então eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para quem não conhece aí no canal, eu moro no litoral norte de São Paulo, moro em São Sebastião. Então muita gente me procura falando sobre essa questão de se eu posso ajudar a encontrar uma casa, que tá precisando de uma casa para mudar para cá, enfim. E muita gente me procura perguntando sobre esse assunto. E acabou surgindo esse assunto também lá no Apoia-se. O pessoal tava lá discutindo, falando sobre essa questão de aceitar cachorro ou não, de aceitar criança ou não, né? De só poder a casa ser para uma pessoa. Enfim, tem várias restrições que às vezes os donos colocam, né, o porquê disso, estavam questionando, discutindo sobre esse assunto. Então eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto e eu acho que entender um pouco como é a realidade da cidade, no caso aqui do litoral, das cidades do litoral, você vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e ver o porquê que isso acontece. Já deixa aí nos comentários, na sua cidade, onde você mora, costuma-se ter muitas restrições ou não para você alugar uma casa, enfim. É muita restrição ou não? Coloca aí nos comentários. Então vamos para o primeiro ponto desse vídeo aqui, que é alugar uma casa. Alugar uma casa é você meio que pagar pelo espaço de uma outra pessoa, né? De outra pessoa, a casa não é sua. Você vai alugar esse espaço para que você possa usar em seu benefício, né? Ou para morar, ou para alugar para comércio, uma sala comercial, uma sala que você vai atender as pessoas. Então é muito comum as pessoas usarem o aluguel como meio de ter a sua casa, já que nem todo mundo consegue comprar uma casa, financiar uma casa, já que essa situação não é a situação de todos, né? Na verdade, eu acho que uma boa parte, uma grande maioria, mora em casas alugadas, né? E aluga casa para morar por geralmente 3 anos, é o contrato padrão. Mas, né, a maioria dos contratos, hoje em dia, o pessoal já coloca aquela cláusula lá que você saindo, depois de 1 ano, você não paga multa nenhuma e tá tudo certo. Então, vai depender também do contrato de cada um, né? Vai depender do contrato que você vai fazer com o proprietário da casa que você quer alugar. E os proprietários também vai depender do contrato que fazem com seus inquilinos. Então, alugar casa é um processo um pouquinho complicado, ainda mais na hora que você tá ali acertando os detalhes, o que vai poder, o que não vai poder, como é que vai ficar no contrato. Então isso é muito importante você analisar desde o início, para que depois não haja nenhum mal entendido, alguma coisa mal combinada e dê alguma coisa errada, né? Em relação a valor, em relação a prazos, datas, em relação ao que tem na casa, ao que não tem, para que depois você não fique com a obrigação de fazer alguma coisa que não era esperado. Então, o contrato de locação, com certeza, é uma parte muito importante. Então, nunca ignorem esse processo, meio que só assinar e pronto, que isso pode dar muito errado. Então, analisem o contrato. Se vocês não conseguem ler, manda para alguém que possa te ajudar, alguma pessoa, algum parente, algum familiar, alguém confiável. Se você tá no Apoia-se, você já vai ter essa assessoria, porque a gente tá oferecendo lá no Apoia-se para quem tá alugando casa, a gente dá uma olhada, vê se não tem nada errado, vê se tá dentro do padrão, geralmente de locação. Então também o pessoal lá do Apoia-se tem esse benefício. Então assim, é uma coisa que você vai ter que analisar. Mas vamos para o ponto que interessa, né? Que é desse vídeo aqui, que é o polêmico. Vamos lá. Bom, talvez nessa parte muita gente não concorde comigo, mas eu vou falar aqui que eu acredito, tá? Vivendo aqui e depois de alguns anos já na minha vida morando de aluguel, já morei em várias casas de aluguel, então eu acho legal a gente pontuar essa questão. Bom, em primeiro lugar, os donos e proprietários não são malvados, tá bom? Não é uma guerra entre donos e inquilinos, não é uma guerra
do cara que tem a casa e do cara que quer alugar. Não, não é uma guerra, ele não quer te prejudicar e nem te enganar, pelo menos 90% dos casos, tá bom? Ele não é, assim, uma pessoa que tá querendo te ferrar, tá querendo se aproveitar de você, tá bom? 90% dos casos não é essa a questão. 90% dos casos, eles só querem que uma pessoa boa, que pague em dia, alugue a casa deles. Uma pessoa que não vai destruir a casa, que não vai quebrar a casa, que não vai estragar a casa que ele construiu, que ele comprou com dificuldade. A maioria, né? A grande maioria compra uma casa e compra as coisas e não é tão fácil, né? Você adquirir um imóvel e às vezes aluga e aí vai alguém lá e destrói tudo. E é bem complicada essa questão. Então, eu queria deixar bem pontuado no início deste vídeo que pessoas que que vão alugar a casa, não existe uma guerra entre você e o proprietário. E você que está alugando a casa para alguém, não existe uma guerra entre você e o seu inquilino. Então, na verdade, é um negócio, é uma parceria. Acredito que tudo tem que ser feito, na verdade, com muita boa vontade para que tudo se resolva e tenha um bom andamento, né? Senão vai ficar aquela coisa estranha. Você tá morando na casa de alguém, uma casa não é sua, apesar de você estar pagando para estar ali, mas a casa não é sua, e aí vai ficar brigando com a pessoa que é a dona da casa, não vai dar muito certo. Então vamos lá para o nosso vídeo em questão, depois de todos esses avisos. Então vamos lá. Pessoal, muitos donos de casa colocam muitas restrições em relação à locação da casa, porque eles já passaram por isso muitas vezes. Pensa bem, você não é a primeira pessoa que ele tá alugando aquela casa. Provavelmente ele já alugou aquela casa por muitos anos, já alugou aquela casa várias vezes, já alugou diversas vezes. E a gente tem que lembrar que tem muito inquilino ruim nesse mundo, muito inquilino chato, inquilino que destrói sim a casa, quebra tudo, não dá valor porque acha que não é dele mesmo, então ele vai lá, estraga tudo e não se importa. Então assim, essas restrições que ele coloca tem uma justificativa, tá? Geralmente essas justificativas são baseadas em coisas passadas. Então, tipo, a pessoa... É a mesma coisa que você tá no casamento. Você casou com alguém, essa pessoa só te traía. Da próxima vez que você vai se relacionar com alguém, você já vai ficar bem esperto em relação a esse assunto e já vai falar pra pessoa, olha, comigo é assim, assim, assado, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar aquilo. Você já vai colocar um monte de vezes que você foi namorar, que você tava lá com a pessoa, você não fez nenhuma restrição, você só amou e tudo mais. Mas aí depois de levar uns tombos, a gente acaba colocando umas restrições. Então eu acredito que muitas pessoas que alugam casa, tanto aqui no litoral, acho que em qualquer lugar do Brasil e do mundo, essas pessoas já alugaram para outras pessoas. E essas outras pessoas foram, assim, agiram de má fé, fizeram coisa errada. E aí você fica meio cabreiro de você alugar sua casa de novo para alguém semelhante. E a pessoa não te conhece, ela sabe seu nome, CPF e RG. Mas ela não sabe quem é você de verdade, né? Eu acho que ninguém sabe. Então, como é que ela vai confiar totalmente sem colocar algumas restrições, sem colocar algumas coisas assim, né, que dê tudo certo, que seja uma coisa tranquila pra ela. Então, eu acredito que tem que tomar muito cuidado sim com quem você vai alugar e pôr na sua casa, por exemplo. Então, pense bem, se você tivesse uma casa pra alugar, né, que tipo de pessoa você gostaria de pôr na sua casa? Que ela vai alugar essa casa, ela vai morar lá por 3, por 6, por 10 anos talvez, ou mais. Eu já vi gente que morou na mesma casa de alugar, tipo, sei lá, por 15 anos ou mais. Então, assim, é uma coisa muito séria quem você vai pôr na sua casa. Porque se depois der algum problema, gente, pra tirar alguém da casa é muito difícil, tá? Muito difícil. Por exemplo, se a pessoa fica sem pagar, pra tirá-la da sua casa, vai ser uma trabalheira. Você vai ter que entrar com processo, você vai ter que entrar com todo, né, advogado, com gastos, com várias coisas, até, né, ter a ordem de despejo, até a pessoa ser despejada. Às vezes vai 1 ano, 2 anos, e todo esse período você está sem receber o aluguel da casa. E muitas pessoas alugam uma casa, gente, e como forma de renda. Elas recebem esse valor para pagar um convênio, para pagar uma coisa séria, para pagar a escola do filho, para pagar uma coisa que para ela é importante, ou para sobreviver mesmo. Tem muita gente que usa do aluguel, às vezes construiu 2 casas e usa aquele aluguel, por exemplo, para pagar até mesmo o próprio aluguel. Então é bem complicada essa questão, assim. Então eu não julgo os proprietários quando eles colocam restrições, tá? Acho que cada um sabe onde seu calo aperta,
sabe muito bem pelas situações que já passou. Então eu acho que nesse ponto, assim, eu tento entender o porquê das restrições, né? Ou tem restrições que são muito específicas de cada imóvel, né? Então a gente vai entrar nas restrições agora, né? Tem duas muito polêmicas, que é de não poder criança, né, na casa, ou não poder cachorros, né? Bichos, animais, enfim. Então vou falar desses dois aspectos agora. E antes de falar desses dois aspectos, que eu acho que são os mais polêmicos, tem a questão também da pessoa, por exemplo, que não é uma pessoa legal para pôr na casa. Então, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que destrói a casa, não tem criança nem cachorro, ela mesma destrói tudo. Ela destrói, ou as coisas quebram, ela não conserta, a casa fica toda suja, a pessoa entrega a casa, nem entrega na verdade, né? Meio que abandona a casa e vai para outro lugar, e a casa fica lá toda cheia de lixo, de sujeira. O povo, assim, deixa a casa bem suja. Tem muita gente que faz isso. Não são todos. É óbvio que tem muitos bons inquilinos. Mas tem muita gente, sim, que estraga a casa, que suja, que quebra, não conserta e deixa lá quebrado. A pessoa meio que não se importa. Literalmente é isso. Então, alguns inquilinos, por exemplo, põem muitas restrições. Por exemplo, faz vistoria quando a pessoa entra na casa, tem que fazer vistoria quando sair, pede 3, 4 meses, às vezes sei lá quanto adiantado, pede caução, pede que seja com fiador, porque aí depois o fiador vai ter que cobrir, né, o custo de todos os danos do que foi causado, então ele vai ter quem cobrar. Muitas vezes as pessoas não dão a confiança, né, que não dão esse valor nessa confiança que foi dada, né? Então, é claro que você tá pagando para morar naquele lugar, obviamente, mas você também não pode destruir o que é do outro, né? Você não vai poder destruir a casa, não vai poder destruir aquilo que a pessoa construiu e aquilo que para ela é uma fonte de renda. Então, é bem complicada essa situação, essa relação aí de inquilino e proprietário às vezes. Então, como é que você vai fazer para saber? Então, por exemplo, tem pessoas que colocam restrições, por exemplo, é só moças. Então, a pessoa às vezes tem uma edícula no terreno, a pessoa tem uma casa pequena, ela pede que seja só moças, ou só uma moça com um filho pequeno no máximo, ou que seja um casal, né? Aí geralmente vai lá ver quem é o casal para alugar a casa ou não. Algumas casas eu já vi que o pessoal pede até entrevista, tipo, você chega e a pessoa vai lá ver quem é você, né? Conversar com você, porque às vezes tem muito problema. Por exemplo, a pessoa aluga a casa, aí tem um vizinho que mora do lado. Aí esse vizinho que mora do lado se incomoda porque a pessoa alugou a casa, o dono, faz barulho, toca música muito alta, fica fazendo festa de madrugada. Quem você acha que eles vão reclamar? Se ele conhece o dono da casa, ele não vai reclamar só pro vizinho, ele vai reclamar pro dono, vai ficar enchendo o saco do dono. Então muita gente aqui já teve problemas com isso, proprietários de casas que tiveram problemas com isso. Do inquilino literalmente não ter um bom convívio com os vizinhos e os vizinhos reclamarem com ele, tipo, ó, pede a sua casa, coloca esse cara pra fora, não dá pra ficar com essa pessoa aqui, ela tá atrapalhando a vizinhança toda. Então tem isso também. Então é bem complicada essa questão, é muito difícil, não dá pra você saber como é que você vai saber quem você vai pôr na sua casa, né? E o inquilino também, quando ele vai alugar uma casa, não dá pra você saber quem é o dono da casa. Não dá pra você ter certeza que a casa tá em perfeitas condições. Por mais que ele fale, pode depois dar algum problema. Então, por isso que o contrato também, essa parte é muito importante. Colocar exatamente o que tá arrumado na casa, se tá pintado ou não, se você vai pintar ou não. Quais são suas obrigações em relação à casa. Eu sempre falo pro pessoal do Apoia-se. Telhado, parte estrutural, tudo que tem a ver com a estrutura da casa, gente, é responsabilidade do dono. Não é responsabilidade do inquilino. Tá? Inquilino é assim, quebrou uma porta, quebrou uma janela, né? Quebrou uma luz ali, um lustre. Esse tipo de coisa é responsabilidade do inquilino. Tem que entregar a casa muitas vezes pintada. Se ele pegou pintada, ele entrega pintada. Então vai depender do acordo também. Mas geralmente isso são responsabilidades sua. Alguma coisa entupiu, a responsabilidade é sua. Agora, se a casa tá com problema na parte elétrica, tá com problema no encanamento, a casa tá com problema no telhado, qualquer esse tipo de coisa, esses problemas, é responsabilidade do dono, tá? Não é responsabilidade sua. E vamos para os pontos polêmicos, que eu deixei pro final. Bom, o primeiro ponto polêmico, que é, vamos falar das crianças primeiro.
Gente, muita casa que a pessoa vai alugar são várias casas no mesmo quintal. A casa não tem quintal, às vezes é só um quarto, sala e cozinha e um banheiro, a casa é pequena. Então eles falam que não dá pra colocar criança para que já não tenha problema nessa questão. Às vezes as casinhas são tudo assim, ó, grudado uma na outra. Então provavelmente a pessoa aluga as várias casas e não quer ter problemas ali entre os vizinhos, né? E convenhamos, criança, gente, eu tenho 2 em casa, eles fazem sim barulho, né? Eles fazem barulho, eles brincam, eles choram, eles batem as coisas o dia todo. Então, não é tão fácil assim você ter criança, e criança precisa sim de espaço, tá, gente? Criança precisa brincar, criança precisa correr, criança precisa de espaço. Então, eu acho que, na verdade, é claro que às vezes a pessoa precisa, mas tem outras opções também. Eu já vi várias opções de casas mais simples, casas mais baratas, casas com valor acessível e que aceitam criança normalmente, né? Mas eu já vi muitas também que não aceitam, por esse motivo. Não é que a pessoa é ruim, ela odeia criança, nada a ver com isso. É simplesmente aquele lugar não é feito para uma criança. Eu mesmo acho que não é. Você tem que morar, por exemplo, numa kitnet com uma criança, né? Um casal, uma criança morando num quarto, cozinha e banheiro. Eu sei que essa é a realidade de muitos, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Não sou uma pessoa iludida. Eu já morei, eu, minha mãe e minha irmã, quando a minha mãe separou do meu pai, a gente foi morar em Guarulhos e a gente morou, nós 3, né, num quarto, cozinha e banheiro. Era isso que a gente morava. Mas a questão é, isso não é o quê? O ideal, né? As pessoas vivem assim por falta de opção. Porque se elas tivessem a opção de ter mais espaço, elas teriam. Então, não é uma coisa assim que é uma regra ou que seja o melhor, né? Então, muitas pessoas não falam que não aceita criança por isso. Ou porque são 2 casas, por exemplo, uma em cima da outra. Aí, por exemplo, ela tá alugando a casa de cima, ela já tem um inquilino embaixo. Ela não vai querer criança, porque criança vai correr, vai fazer barulho, vai causar problema entre os vizinhos. E se a pessoa é dona das 2 casas, ela vai ter problema, porque o vizinho de baixo vai reclamar do de cima pra ela, e ela vai ter um problema ali na vida dela em relação ao aluguel da casa. Coisas e problemas que podem ser evitados simplesmente falando, olha, aqui não cabe criança, não dá pra ter uma criança. Então, muita gente fala que não quer criança, é por questão de espaço, viu, gente? Não é por questão de destruir a casa, não. Eu sei que muita gente que acha que criança destrói a casa, ela pode até destruir, mas a culpa é do adulto, né? Então a culpa é do pai e da mãe. Então aqui, por exemplo, os meninos às vezes são arteiros, sim, eles querem mexer no vidro, eles querem bater no vidro da janela, né? Vocês estão vendo essa porta aqui atrás, ó? Toda é vidro. E às vezes eles querem pegar brinquedo e bater aqui. Na hora eu falo, ó, não. Pode parar de bater, vocês não vão bater no vidro, saiam daí, vão brincar com outra coisa. E se vocês baterem no vidro, lembra aquele brinquedo legal que você queria comprar? Não vai dar pra comprar, vou ter que comprar o vidro pra poder consertar o que você quebrou. Então também isso é dos pais ensinarem. A gente aqui, a gente ensina, a gente chama atenção, a gente não deixa ficar estragando nem quebrando nada, a gente não deixa ficar pintando parede, essas coisas tudo, entendeu? A gente chama atenção, mas tem pai e mãe que não chama atenção, deixa a criança fazer o que ela quiser e ela vai lá, pinta e borda, assim, estraga a casa, sim, quebra as coisas. Crianças são arteiras, sim, né? Eles não fazem assim porque eles são ruins, né? Eu acredito que eles fazem porque são arteiros. Eles têm curiosidade, quer brincar, quer arranca as coisas, puxa. Então, é complicado, sim. Então, muita gente, eu acredito que 90% das pessoas não aceitam criança, gente, por falta do espaço. Porque geralmente tem várias casas no mesmo quintal. Às vezes é uma casa de fundo. A pessoa não quer, literalmente, ela não quer criança, né? E tem que entender também que muitas pessoas estão numa fase da vida um pouco diferente. Então, vamos supor... tem um casal de idosos que tem uma casa e ele aluga a casa do fundo. Às vezes ele não tá afim de ter criança chorando, de ter um bebê chorando, de ter criança fazendo barulho. Às vezes ele tá afim só de alugar a casa para um rapaz, sabe, que vai trabalhar o dia todo, que vem à noite para casa descansar e dormir. Ele não tá afim de ter alguém que vai receber visita, que faça barulho, que, entendeu? Então depende do momento também de cada pessoa, né? Mas tem sim muitas casas aqui, eu acho que a grande maioria sim aceita assim criança, né? Eu acho que algumas não, tem realmente essa questão essa proibição de crianças, né? Porque eu acho que às vezes aquele ambiente não é bom para criança. Então eu acredito nisso. Então, deixa aí nos comentários já a sua opinião em relação às crianças, o que vocês acham, né?
Outra questão também que é muito, né, muito polêmica é a questão dos cachorros. E muita gente, nossa, muita gente mandou mensagem pra mim: Alessandra, acho isso um absurdo, não querem deixar eu levar meu cachorro. E a casa era perfeita pra mim, mas não aceitam cachorro, não aceitam cachorro. E aí o pessoal começa a ficar preocupado porque, não, obviamente, não vai deixar o cachorro pra trás, né? Eu sei disso porque eu tenho 2 cachorrinhos, o Alex já tem 11 anos, a Pink já tem 7, né, Pinquinha? Vem cá, nega. Ela tá aqui na sala comigo e com certeza eu nunca os deixaria, né? Pra mim é uma responsabilidade que você assume, é seu, é sua e você vai ter que assumir até pra mim o dia que eles morrerem, né? Ou eu morrer, não estar mais aqui. Mas eu acredito que essa é uma responsabilidade que você vai ter que assumir e é um bichinho que faz parte da nossa família, né? Então o que eu acho é que eu vou procurar casas que aceitem cachorros, simples assim, né? E cachorros têm o mesmo problema, gente, que crianças, por exemplo. Tem cachorros que latem, que incomodam, que latem o dia inteiro que Deus deu, que latem a noite inteirinha que Deus deu, que fazem muito barulho, que roem a porta, que estragam a casa, que comem as coisas. Ainda mais cachorro filhote, um cachorro maior, por exemplo, sim, eles estragam as coisas. E aí entra de novo também o quê? O dono, né? O dono, quando ele chama a atenção do cachorro, ele ensina, ele treina, ele corrige ou ele conserta o que o cachorro fez de errado. Então, por exemplo, o cachorro vai lá, come a porta, você troca a porta. Ah, o cachorro foi lá e regaçou a casa inteira, comeu até já viu o cachorro comer a massa corrida da casa. Ué, você vai ter que repor. Então, essa que é a questão, né? Então, o que acontece é que muita gente que tem cachorro não repõe. O cachorro come a casa inteira e o cara não arruma, ele vai embora, deixa a casa lá toda comida. Então, as pessoas ficam com medo de alugar a casa de novo pra alguém que tenha cachorro e o cachorro destruir de novo aquilo que ele já consertou. Então acho que não é muito preconceito contra os animais especificamente, mas primeiro ponto, por falta de espaço. Então eu volto a falar, tem muitas casas aqui no litoral, kitnet, chalés, casinhas menores que o pessoal quer alugar. São casas, gente, pequenas demais. São casas que tem 3, 4 casas no mesmo terreno. É tipo uns prédiozinhos, sabe? Tipo uns sobradinhos. E a pessoa não quer cachorro, acha que vai atrapalhar, acha que vai fazer barulho. Sem contar, gente, não é todo mundo que é obrigado a gostar de cachorro, né? De gostar de cachorro, de gado, de bicho. Tem gente que não gosta, que prefere viver uma vida sem animais, né? Eu amo, sou doida pra ter uns 20. Só não tenho porque eu não posso. Porque se eu tivesse dinheiro, porque eu acho assim, tem que cuidar bem também, né? Não adianta você ter um monte de bicho e não cuidar dos seus bichinhos como deve, né? Dar atenção, levar pra passear, mandar tomar banho, usar uma coleirinha antipulga, colocar uma borração pra comer. Não adianta, né? Você ter um animal pra você maltratar. Então, eu acredito que, na verdade, a gente tem que pensar em que tipo de bicho a gente poderia ter. Então, se você é uma pessoa que tem condições de morar numa casa maior, você tem condições de ter um espaço maior, então que você tenha um animal grande se você quiser. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem condições de ter uma casa maior, tem que alugar uma casa menor ou até que esteja em outro quintal, na verdade o ideal era nem você ter animal no momento, né? Pelo menos esperar até que você possa ter uma casa mais adequada para o animal. Porque o animal também precisa de espaço, né? Os gatinhos, os cachorros, principalmente, eles precisam. A não ser que você tenha um peixe, né? Um hamster. Aí não precisa de muito espaço, né? Eles ficam ali na galinha deles e no aquário. Agora, fora isso, você precisa de espaço, né? Então, eu volto a dizer, muitos donos, gente, daqui não deixam ter cachorros porque as casas são muito pequenas. É apartamento, é um chalé, apartamento pode dar muito problema com o vizinho. Se tem condomínio e você recebeu a pessoa reclamar muito de você, você toma uma multa. Então imagina a confusão que esse proprietário pode se meter por causa de um cachorro. Então tem essas questões que a gente tem que sempre lembrar. E qual que é a dica que eu dou a ler? Mas então o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, procurar. Porque até hoje eu morei, as 3 casas que eu morei aqui já hoje, nesses 4 anos que a gente tá morando aqui, eu em todas elas tive meus cachorros e meus filhos. Então, graças a Deus, assim, os donos sempre deixaram. Deus, todos os donos que a gente já mudou nunca nem perguntaram dos cachorros, tá? Nunca falaram nada, nada.
né? Eu acho que só o Márcio, na primeira casa, quando a gente mudou, ele perguntou se eram 2 cachorros grandes, porque a casa não era tão grande. A gente falou, não, são 2 cachorros pequenos. Ele falou, ai, tranquilo. Né? Na segunda casa, ele nem perguntou se a gente tinha cachorro. Aonde a gente tá morando hoje, gente, é uma casa enorme, né? O quintal é grande. Então, é obviamente que a pessoa vai ter cachorro, né? Porque a casa é grande, então cabe cachorro. A pessoa ó, nem tá nem aí se você vai ter cachorro ou não. Porque ela sabe que é uma casa grande que comporta um cachorro, né? Então, eu acredito que depende também dessa questão. Então, acho que cada proprietário sabe onde o seu calo aperta. E a maioria das casas e apartamentos que não aceitam cachorro, gente, é porque o cara já traumatizou alguém, fez isso, né? E conclusão aqui do que eu quero falar nesse vídeo, que eu acho que é mais importante, porque esse vídeo já ficou enorme, é dizer que infelizmente o mundo é assim. Sim, o mundo é injusto, né? Os inquilinos bons pagam por aqueles inquilinos que não prestam. Pagam por aqueles que deixam a casa imunda, que destrói tudo, que acha que, né, tem que destruir as coisas porque não é dele. Literalmente, assim, um egoísmo enorme. E essa pessoa vai embora e deixa tudo estragado. É literalmente isso o que acontece com boa parte dos inquilinos. E é aqueles que são bons, que a maioria, para mim, dos apoiadores, eu acredito que são, pagam por isso. Acabam tendo mais restrições, dificuldades, às vezes, para alugar uma casa, por causa dessas restrições. Por quê? Por causa de gente mal educada que não pensa no outro. Então, em resumo do vídeo, gente, sempre se coloque no lugar no outro. Tenha empatia pelo outro, tenha empatia pelo dono da casa, tenha empatia pelas pessoas. Quando você alugar uma casa, pinta, entrega ela limpa, limpa tudo, deixa limpinha, pintadinha, faz a sua parte. Pede uma carta até de recomendação. Falou, escreve uma carta de recomendação pra mim. Você vai ser uma pessoa que você vai alugar a casa do jeito que você quiser, aonde você quiser, porque todo mundo vai querer você porque você é um bom inquilino, porque você tem um bom histórico, porque você vai ter até as cartas de recomendação dos donos das casas anteriores que você morou. Então, pensa no outro também. E o que acontece? Se todo inquilino fosse assim, não haveria restrição, ou praticamente quase nenhuma, a não ser essas restrições em relação a espaço. Mas fora isso, não teria restrição, porque afinal, todos os inquilinos são muito bons. Mas infelizmente tem muitos inquilinos assim que, gente, eu não acredito. A Elo lá no grupo mandou o vídeo, assim, eu fiquei até sem ter o que falar, porque é impressionante como a pessoa pode destruir a casa daquele jeito. A culpa, a gente estava até discutindo sobre isso, a culpa não é dos cachorros, a culpa realmente não é das crianças. A culpa são dos adultos que alugaram a casa. A culpa é daquele que o nome está no contrato e não zelou pela casa, não ensinou o filho que não pode destruir, não ensinou e não educou, não adestrou o cachorro para não destruir a casa, se destruiu, não repôs. E aí por esses, infelizmente, aqueles que são bons pagam. Infelizmente o mundo é assim, gente, é bem injusto. Então, qual a recomendação que eu dou? Faça essa corrente do bem. Toda vez que você sair de uma casa que você alugou, entrega ela limpa, entrega ela pintada, entrega ela organizada, demonstre boa vontade pro dono, né? Eu tenho pra mim, né, se Deus quiser, assim, né, pelo menos eu tenho pra mim, por exemplo, isso, né, meu esposo tem isso, todas as casas que a gente já morou até hoje, de todas elas a gente entregou limpa, pintada e melhor. A gente sempre arrumou alguma coisa, melhorou alguma coisa, investiu em alguma coisa na casa. Então, eu acho que é assim que tem que ser. E eu tenho certeza, se fosse pra gente voltar pra casa do Márcio, por exemplo, pra morar, ele alugaria novamente pra nós. Se fosse pra voltar pra casa do Dr. André, ele alugaria também novamente pra nós. Eu tenho certeza que se um dia a gente sair daqui, o dia que a gente sair daqui, a Sueli alugaria novamente pra nós. Porque em todas essas casas, graças a Deus e a nossa boa vontade, a gente sempre fez o melhor que a gente podia. A gente pintou, a gente arrumou, a gente consertou. Se tinha alguma coisinha fora do lugar, a gente colocava no lugar, né? Mas graças a Deus nós não somos pessoas que destroem, nem sujam e deixam a casa acabada. Então meio que a gente só pintava, limpava e pronto, entregava a casa pra pessoa em ordem. E sempre com algo melhor. Então sejam assim, né? Se todos os inquilinos fossem assim, todos os donos de casas também não teriam esses preconceitos, às vezes, né, medos de alugar a casa também, enfim.
Então é isso que eu acredito. Esse vídeo já ficou enorme. Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto. E vamos que vamos. E um abraço e um beijo pra todo mundo. Tchau, gente!